Olá, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Voltei, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Irmão Jacó. Nós veremos o final, a última parte do capítulo 14, cujo título é A Palavra de um Grande Benfeitor. Demorávamos-nos entretidos na palestra reconfortante quando vi Edson em pessoa. Tamanha luminosidade lhe coroava a cabeça veneranda que tive ímpetos de ajoelhar-me. Avancei para ele perturbado de júbilo e quis beijar-lhe as mãos. O inolvidável benfeitor abraçou-me de encontro ao peito e, esquivando-se às minhas homenagens, recordou os últimos anos do século passado, reportando-se ao fonógrafo, cuja vulgarização tive o prazer de acompanhar. Rememorei o centenário de seu nascimento e o admirável cientista declarou que, não obstante desencarnado, continua trabalhando sem descanso, à frente dos perigos que ameaçam a atualidade terrestre. Mergulhado nos estudos e realizações da física no plano espiritual, não é infenso, ao contrário, glorioso que o Espiritismo vem efetuando em benefício do mundo, aduzindo, porém, que não bastava provarmos a sobrevivência individual depois da morte, nem colocar novos patrimônios da natureza à disposição da inteligência do homem, e sim promover imediatos recursos de dignificação da personalidade. Alongando-se no assunto, comentou categórico: a necessidade de ajustamento da razão aos fundamentos divinos da vida, a fim de que os processos educativos ao mundo observem o imprescindível respeito à fonte da criação eterna. Declarou que a desintegração atômica praticada na América é seguida com indivisíveis preocupações pelas forças tutelares do planeta, afirmando que a humanidade vive num momento aflitivo, período de transição, sem a menor perspectiva de paz duradoura, em virtude dos sentimentos belicosos que orientam os corações. Em tempo algum, asseverou sem afetação, houve tão grande impositivo de entendimento e aplicação dos ensinos de Jesus, mas, até que os princípios do cristianismo governem as criaturas, de maneira geral, reinarão entre elas fome e sede, guerra e enfermidade, injustiça e medo, destruição e ruína periodicamente. Sentindo que o tempo se esgotava, indaguei se não voltaria a reencarnar, ao que ele replicou afirmativamente. Num sorriso, porém, acentuou que esperaria o instante oportuno. Perguntei ainda pela continuidade dos seus inventos maravilhosos, com especial menção à luz elétrica, ao que me respondeu sorrindo: o Criador é Deus, nosso Pai. Somos simples instrumentos dos desígnios sábios e justos dele. As invenções continuam na esfera transposta e no círculo em que respiramos presentemente. Agora, porém, meu caro Jacob, não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos? Muito interessante essa pergunta, né? Com a observação delicada e construtiva veio o abraço final, constrangendo-nos às despedidas. Então, essas colocações de Thomas Alva Edison demonstram ser muito inteligente e faz dela bom uso em prol do bem da humanidade. Ele tem muito amor e conhecimento. Estava no plano espiritual estudando para que não houvesse graves problemas aos habitantes do planeta Terra por causa da bomba atômica que estava sendo criada. Thomas Edison fala da importância de unirem-se para promover imediatos recursos de dignificação da personalidade
e ainda unir, ajustar, concordar com a razão aos fundamentos divinos da vida. Isso para que os processos educativos do mundo observem o imprescindível respeito à fonte da criação eterna. Os fundamentos divinos estão bem claros pelos ensinos de Jesus Cristo. A desintegração atômica é seguida por indizíveis, preocupações pelas forças tutelares do planeta, afirmando que a humanidade viveu um grande movimento no momento daquela época, aflitivo período de transição sem a menor perspectiva de paz duradoura, em virtude dos sentimentos belicosos que orientavam os corações. Precisamos continuar trabalhando em prol da paz, pensando e trabalhando no bem e para o bem de todos. É preciso compreender que somos filhos de Deus e, portanto, somos irmãos e precisamos viver em harmonia. Agora nós vamos ver ao capítulo 15, vamos iniciar o capítulo 15, e o primeiro item tem como título No Templo. Além da morte, situam-se as esferas da continuidade. Se o homem comum conseguisse deter o curso dos pensamentos de segunda ordem durante alguns minutos por dia, de modo a refletir na grandeza da vida, sondando as realidades da morte, certo evitaria as algemas do mal que o agrilhoam às recapitulações expiatórias. Aqui permanecemos articulados em nossas próprias criações, tanto quanto as peças de determinada máquina a ela se ajustam para o necessário funcionamento. Quem se aflija na escassez de possibilidades materiais ou na angústia de tempo, faça o bem mesmo assim. Quem se lamenta no cativeiro do crime, esforce-se por fugir-lhe às garras, dedicando-se ao socorro dos semelhantes. Quem se demora no sono do vício, louve a mão áspera que o desperta e levante-se para a caridade regenerativa. Cada dia que passa, o homem encarnado parece gritar-lhe aos ouvidos, ainda é tempo, ainda é tempo. Dirige-nos à morte para os objetivos que procuramos. Os ditadores da crueldade têm sob o próprio mando não somente os servidores que se corporificam na terra, mas também os assalariados invisíveis que lhes estimam os propósitos inferiores. O homem que se transforma em instrumento da bondade e da salvação, ainda que o não saiba, recebe o concurso de muitos irmãos interessados nos serviços de elevação própria. Então, olha, nós vemos nesse texto que após a morte há diferentes regiões no plano espiritual, onde cada um vai participar em uma dessas regiões conforme os interesses que demonstraram no interesse de evoluir, né? Aqueles que se prazem nas vãs ações não se preocupam em evoluir. No Livro dos Espíritos, no segundo livro, no capítulo 1, do item 100 até o 113, é apresentada uma escala espírita. Essa escala demonstra os graus evolutivos pelos quais passamos a atingirmos o grau de espíritos puros. E este texto refere-se à escala espírita, foi citado para que refletíssemos sobre os espíritos da segunda classe por alguns minutos a cada dia e, tendo conhecimento da vida após a morte, evitaríamos criar expiações tanto no plano espiritual como no mundo dos encarnados. Essa escala está citada, como disse, no Livro dos Espíritos, nos itens 100 até ao item 113. Mas o Espírito, neste texto, orienta que devemos ler diariamente a segunda ordem, que são os itens entre 107 e ao 111. Por que sugerem apenas trabalhar a nossa evolução referente apenas a esses itens? Porque nós estamos para atingir esta escala evolutiva. Não conseguiremos
chegar a ser espírito puro, se não passarmos primeiramente para nos tornarmos espíritos bons. Portanto, vou ler parte do texto do Livro dos Espíritos. Então, na leitura do primeiro parágrafo desse texto, nós lemos que, abre aspas, deter o curso dos pensamentos de segunda ordem durante alguns minutos por dia, de modo a refletir na grandeza da vida, fecha aspas. Então, essa escala da segunda ordem é a que podemos conquistar dentro de nossas possibilidades para aprender e praticar o bem, vencendo certas dificuldades que trazemos em nós. Buscando o nosso equilíbrio emocional e a busca pelo bem viver, assim, conosco mesmo e com o próximo. Quanto à terceira ordem, refere-se aos espíritos puros, mas para chegar a espíritos puros é preciso passar pela classe anterior. Uns evoluem mais rapidamente que outros, conforme as escolhas que fazem, né? Então, no Livro dos Espíritos, a escala espírita é dividida em 3 ordens de graus evolutivos. A terceira ordem são os espíritos imperfeitos. A segunda ordem refere-se aos bons espíritos e a primeira ordem refere-se aos espíritos puros. Como a evolução não dá saltos, os espíritos inicialmente são imperfeitos. Depois, conforme evoluem, começam a participar da segunda ordem dos espíritos. E, por último, chegam à primeira escala dos espíritos puros, né? Os espíritos de primeira ordem, os espíritos desta ordem de classe já percorreram todos os degraus evolutivos e se despojaram. Sobre os espíritos da primeira ordem, né? Melhor dizendo, os espíritos desta classe já percorreram todos os degraus evolutivos e se despojaram de todas as impurezas, portanto não tem mais provas nem expiações a sofrer. Porque nesta mensagem deste livro refere-se a refletir sobre a segunda ordem referente aos bons espíritos. Isto porque é o estágio que podemos avançar em nossa evolução atualmente. Vou ler, portanto, as características gerais dos bons espíritos da segunda ordem. E os itens são de 107 a 111 do Livro dos Espíritos. Então vamos ver aqui primeiro o item 7. Caracteres gerais: predomínio do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua ordem, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, seja nos hábitos, nos quais se encontram até mesmo algumas de suas manias. Que não fosse assim, se não fosse assim, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. O amor que os une é para eles uma fonte de inefável felicidade, não alterada pela inveja nem pelos remorsos ou por qualquer das más paixões que atormentam os espíritos imperfeitos. Mas terão ainda de passar por provas até atingirem a perfeição absoluta. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem durante a vida aqueles que se tornam dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre os que não se comprazem nelas. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não se deixam levar pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não provam ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúme, fazendo bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Nos tempos de superstição e de ignorância foram considerados divindades benfazejas.
podemos dividi-los em 4 grupos principais. O 108 é quinta classe, o item 108, né? Quinta classe, espíritos benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade, gostam de prestar serviço aos homens e de os proteger, mas o seu saber é limitado. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral que no intelectual. O item 109 é a quarta classe, espíritos sábios. Os que especialmente os distingue é a amplitude dos conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm mais aptidão, mas só encaram a ciência pela sua utilidade, livres das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. O item 110 é sobre a terceira classe. Espíritos prudentes. Caracterizam-se pelas qualidades morais da ordem mais elevada. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. Agora, o item 111 é a segunda classe, espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna, mais que os outros, aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que nos é dado conhecer. Comunicam-se voluntariamente com os que procuram de boa fé a verdade e cujas almas estejam bastante libertas dos liames terrenos, para a compreender, mas afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade ou que, pela influência da matéria, se desviam da prática do bem. Quando, por exceção, se encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso e então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, fazemos uma observação. Os espíritos da segunda classe, conforme a classificação no Livro dos Espíritos, são exemplos para todos nós desse planeta que é de provas e expiações. Nosso grau evolutivo deve avançar para a segunda ordem, onde predominam os bons espíritos. Ou seja, nosso planeta, um dia todos se sentirão como irmãos e ajudarão uns aos outros. Quando essa mudança for efetivada, aqueles que se recusarem a renovar seus pensamentos, sentimentos e se negarem à prática das boas ações, irão viver em outro planeta mais atrasado, como neste planeta já ocorreu algo semelhante numa época mais remota. No início deste planeta havia homens primitivos e outros que foram degradados para cá por não terem acompanhado a evolução do planeta em que viviam. E o mesmo ocorrerá com a Terra. Aqueles que se recusarem a evoluir irão a um planeta mais atrasado espiritualmente. Agora, nos próximos 2 itens é sobre o momento de Jacó que será recepcionado naquela igreja maravilhosa da colônia em que ele está convivendo com outros amigos e a filha. A filha aconselha ao pai e faz de tudo para que ele evitasse recordar as preocupações da vida de encarnado. Então vejamos o próximo item, cujo título é Em Preparo. Depois de prolongadas meditações, alcançáramos o dia em que eu seria recebido no grande templo. Marta e os amigos providenciaram todas as medidas suscetíveis de me intensificarem a felicidade. Crianças do parque transportaram enormes braçadas de flores alvas como neve. E em nossa ditosa casa, música elevada se fez ouvir por várias horas, advertindo minha filha querida no sentido de manter a mente distanciada de todas as preocupações alusivas à experiência física. Seria abraçado por muitos amigos, traçaria novas diretrizes para a luta e a preparação adequada constituía-me dever, informou a filha bondosa.
Antes da hora prevista, Andrade veio até nós, avisando-me que à noite efetivamente solucionaria meu problema de trabalho. Reencontraria muitos companheiros, mas eu longe estava de imaginar que reveria a maior parte dos próprios espíritos com os quais havia convivido pessoalmente nas sessões e serviços realizados na Terra. Então Andrade vem ao encontro de Jacó e o orienta como vimos nesse item acima, resolveria seu problema de trabalho e reencontraria amigos que nem imaginava reencontrar. Vamos ao próximo item, cujo título é Em Pleno Santuário. À noite, quando as constelações se derramavam no céu muito azul, todos nós, em alva roupagem, tomamos o caminho do santuário. No átrio fulgurante esperavam-me muitos amigos do espiritismo brasileiro. Estenderam-me os braços e, não obstante, envergonhado por não possuir um halo brilhante, enquanto eles todos se mostravam envolvidos em auréolas luminescentes, penetrei o interior. Subimos até que num salão adornado e amplo, vários irmãos que eu não conhecia me receberam generosamente. Talvez inspirado por Marta, admirável grupo orquestral executou eu vou ler aqui do meu jeito, Ouverture de La Gazza Ladra, de Rossini. Com que emoção acompanhei a peça vazada em suave encantamento. Saudades do meu antigo lar terrestre. A esposa e as filhinhas, educadas na elevada compreensão da arte divina, estavam vivas dentro de mim. Que imenso o desejo de reuni-las de encontro ao peito e demorar-nos assim, unidos em espírito eternamente. Não contive as lágrimas copiosas. Cessada a melodia, extenso grupo coral de meninos orientadores entoou formoso hino intitulado O Irmão que Volta de Longe. Apesar da palavra amorosa de Bezerra, de Guilom, de Cirne e de Marta, eu nada podia responder. Alguma coisa me entravava a garganta. Sentia-me criança de novo. Na tela da memória revia minha abnegada e valorosa mãe, como se estivéssemos na Europa distante. Sentia-lhe o abraço carinhoso e ouvia-lhe a voz, as despedidas. É a mãe dizendo: vai, meu filho, trabalha dignamente, sê bom para Deus e para os homens. Um dia ver-nos-emos de novo no lar. Fitava as crianças a me sorrirem cantando, escutava os companheiros estimulando-me ao bom ânimo, reparava o ambiente doce e festivo, emoldurado em filigrana radiosa, e perguntava a mim mesmo se aquele não era o lar divino que a minha mãe se referia aos meus dias de infância. Centenas de entidades congregavam em torno, respeitosas, e, ao fundo, uma centena de espíritos singularmente iluminados se mantinham em profunda concentração. Andrade mostrou-nos e esclareceu. Aqueles são vanguardeiros da pureza e da sabedoria, que fornecem fluidos para materializações de ordem sublime. Não consegui enunciar a impressão que me causavam em vista do pranto a embargar-me a voz. Entretanto, notei que, ao lado deles, vasta câmara lirial se prolongava além, na parte da torre que ocupávamos. Das janelas próximas, dominava grande parte da cidade, como olhar, maravilhando-me a contemplação da noite pacífica e formosa, repleta de harmonia de luz. Bom, para finalizar esse capítulo, nós temos 2 itens para ler e vai levar um certo tempo, então, portanto, vou dar continuidade na próxima semana. Que todos tenhamos uma boa semana.
Obrigado, Senhor, por mais este dia de vida. Que assim seja, graças a Deus.